Olá, iniciamos aqui mais uma gravação, mini aulas diárias, né? São gravadas e postadas todos os dias, do nosso curso de terraplanagem, projeto e execução. Queria dizer que esse curso tem cerca de 1.600 slides, se não me falha a memória, fruto de 20 anos de trabalho com o curso, desenvolvendo o curso. E continuamos sempre atualizando com situações curiosas que possam ser abordadas no curso. Bom, a nossa ideia é divulgar as boas práticas de terraplanagem, pois os projetos de terraplanagem são realizados de uma forma eminentemente topográfica e geométrica, quando na verdade o principal fundamento que tem um projeto de terraplanagem é geotécnico. O projeto de terraplanagem é sobretudo geotécnico e que envolve a parte métrica, geometria. Então esse é o nosso objetivo e peço para você compartilhar esses vídeos e ver lá no canal YouTube, todos ficam gravados, né? Tem uma playlist com relação a isso, tem outra playlist dos mini treinamentos, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, também ficou lá gravado. Divulguem, e também nós temos na descrição do vídeo, a primeira linha, o link para vocês se inscreverem no canal, no grupo do WhatsApp, onde eu posso, então, através de lá, agendar com vocês o workshop gratuito, todo dia das 16 às 17. Bom, vamos para o nosso papo de hoje, que é sobre sequência construtiva, planejamento geotécnico de terraplanagem. Exatamente a fragilidade, uma das fragilidades, sim, grande fragilidade, que eu chamo de PGT, Planejamento Geotécnico Terraplanagem. Ou seja, em função da geometria ou da topografia do terreno, em função da conhecimento das diversas camadas do solo e dos seus comportamentos, quando escavados, remanescentes de escavação, ou como fundação de aterros, ou até as escavações virem a ser os aterros, tudo nisso precisamos conhecer as propriedades de engenharia para planejar, então, como que você vai escavar, transportar, tratar esse solo para então usá-lo em aterros. E com outro objetivo importante, é que sempre que é o bom, quando possível, fazer compensação de corte a aterro. Então agora nós vamos falar das etapas de terraplanagem, para vocês entenderem esse planejamento, onde entra a palavra planejamento e onde que vem a mecânica dos solos, a geotecnia, o comportamento desses solos. Então, importância do perfil de umidade e próprio normal. Essa é a primeira coisa. Eu preciso conhecer desses solos, de cada uma dessas camadas. Em outra mini aula a gente vai falar como definir as camadas, que são as sondagens. Mas aqui vamos focar que cada uma dessas camadas que eu vou escavar precisam ser conhecidas. Onde elas estão e quais suas propriedades. E aqui nós estamos falando de umidade e próctor normal, que quer dizer, vai levar a densidade seca máxima e a umidade ótima, onde o solo, então que umidade o solo está, que umidade o solo vai estar, para poder, então, cuidar desse solo. Tem a operação de limpeza, eu, por causa do tempo, não vou ficar lendo. Tem a operação de escavação, eu tenho que saber quem eu estou escavando, qual a umidade que ele está, os equipamentos para escavação, para carregadeira, tratores de esteiras, motoniveladoras, tratores de lâmina. Transporte. O transporte é muito importante porque, depende de como eu vou transportar, se eu vou armazenar ou não, ou vai direto para a praça de compactação, tem um fator que é a perda de umidade. Então, se eu tenho uma umidade na origem, eu preciso saber que umidade que ela chega na camada,
para poder ver se eu tenho que colocar água ou tirar água na hora de fazer o espalhamento e, na sequência, a compactação. Então, espalhamento utilizado na execução dos aterros, onde utiliza trator de esteira, lâmina ou motonivelador. E tem que ser uma camada solta de até 25 centímetros, que vai vir a ser compactada. Então, quando a gente fala camada compactada, ela é proveniente de uma camada solta que foi controlada geometricamente. Tudo isso faz parte do plano geotécnico de terraplanagem. Que equipamento, qual umidade, qual a propriedade daquele aterro. E a mais importante, vamos dizer assim, porque é a que dá o resultado final, no caso de um aterro, representa a identificação do solo executado com um rolo compactador de modo a imprimir os melhores propriedades de engenharia. E as propriedades de engenharia de permeabilidade e de compressibilidade vêm de estar na umidade ótima e no peso específico seco máximo, que é o próprio normal. Por isso que é importante ter a umidade na origem, o que perde de umidade no transporte. A compactação é executada em camadas horizontais 12 a 25, porque o 12 é para compactação manual e 25 para mecanizada. São executados de baixo para cima, de baixo para cima. Aqui está mostrando então um caminhão, pode ser um motoscraper também, que trouxe o solo. O motoscraper já espalha, aqui no caso como é o caminhão, então tem um trator de esteira espalhando, podia ser uma moto niveladora, e tem um rolo compactador. Essas seriam as sequências, e aí falamos um pouco de planejamento geotécnico. Agora eu vou falar de qual a importância de uma coisa a outra de uma forma mais contundente. Esse desenho, esse slide que nós temos aí, ligando então a sequência construtiva que nós chamamos hoje de planejamento geotécnico e terraplanagem, que envolve conhecer os parâmetros do solo, quer dizer, os índices físicos, a umidade, o peso específico que está o solo, né? E o ensaio de próprio normal, que vai dar a condição melhor que aquele solo, uma vez escavado, vai dar no aterro, dando as melhores propriedades, como eu falei há pouco, de compressibilidade, de permeabilidade e de resistência daquele aterro. Depende da finalidade do aterro, eu vou estar perseguindo uma coisa mais do que a outra, né? Mas todas têm a sua importância, principalmente a questão da resistência, depois da deformabilidade e depois da permeabilidade. Mas se for um caso de barragem, pode ser que às vezes a mais importante seja a permeabilidade. Bom, essa figurinha aqui está mostrando o quê? Eu tenho um morro, né, uma escavação qualquer, e aqui eu defini 3 materiais, né? Genericamente, uma camada vegetal superficial, está escrito aqui desprezada, precisa entender o que é desprezada, depois eu falo. Tem um corte aqui com achurado em um só sentido, que é um solo laterítico. Então, eu tenho que saber o que é um solo laterítico, eu tenho que investigar para saber que o solo é laterítico, o comportamento dele é bom, e ele deve formar a camada final de terraplanagem. E depois eu tenho um solo saprolítico para as camadas inferiores de aterro. Aí já está dando a resposta, né? O saprolítico não é o melhor, e ele deve fazer parte das inferiores. Mas quem é escavado primeiro? Quem é escavado primeiro, que aqui no texto está escrito desprezado, eu vou dizer que não é desprezado, tem que ser utilizado como camada final dos taludes e das áreas que tem material orgânico muito rica e tem que ser devidamente utilizado, até com engenharia agronômica, de tal forma a poder proteger, especialmente com gramíneas, os taludes e as superfícies finais, para que elas não fiquem sem vegetação. Então, esse material é escavado e depositado em algum lugar, tratado e protegido de chuva. Depois vem esse, que também deve ser escavado, porque a vontade do empreiteiro é escavar esse aqui e pôr no fundo do buraco, ou do aterro a ser feito. Isso não pode ser feito. Esse material é muito nobre para colocar no fundo. E para vir com esse, que não é nada nobre, pelo contrário, ele é ruim, vamos dizer assim, para vir para cima. Isso vai gerar custo nas obras que vamos fazer aqui em cima. Pavimentação, piso, residência, enfim, todas as outras, né? Então eu tenho que tirar esse, depositar, eu tenho que tirar esse corte aqui com um achurado, depositar, sempre cuidando para que as chuvas não os peguem, né? E depois esse que é o solo saprolito, tá?
Esse vai direto, eu escavo daqui e já vai para o aterro, eu faço aterro com ele, depois eu venho com esse e depois esse nas camadas finais. Esse é o planejamento. Mas aí, planejamento, porque eu sei a diferença do um achurado do dois achurados. Se eu não fiz uma investigação, se eu não fiz um planejamento, e esse planejamento envolve fazer sondagem, coleta de amostras, ensaios, para saber as propriedades de engenharia, os índices físicos que vão levar a essas propriedades, ou que propriedades essas que já existem, no caso de fundação de aterro ou de remanescente de escavação, eu tenho que planejar como que eu vou fazer tudo isso. Senhores, 10 minutos é para dar uma informação super importante, é uma mini aula, todas gravadas, distribuam, compartilhem o canal YouTube, que tem lá essa playlist, e na descrição do vídeo, primeira link lá é para o nosso grupo do WhatsApp, divulguem, compartilhem, por quê? Porque todos os dias, de segunda a sexta, das 16 às 17, segundo um agendamento que nós faremos, né, vai ter lá o telefone do WhatsApp, vamos agendar as reuniões das 16 às 17. Vem, é gratuito, né? Não, vocês não vão investir mais nada do que o seu vosso precioso tempo, tá bom? Muito obrigado, então. Até a próxima mini aula.